Introdução à ótica geométrica. Na nossa última aula finalizamos a termologia e agora vamos estudar uma outra vertente da física, a ótica. A ótica é o estudo da luz. Mas o que é luz? Nós poderíamos pensar que a luz é o agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais. Hoje, nós entendemos a luz como uma onda de natureza eletromagnética que se propaga no vácuo a uma velocidade de 3/10⁸ metros por segundo, ou 3/10⁵ quilômetros por segundo. Por exemplo, ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Esses são os exemplos que devem aparecer aí nas questões para vocês. Bom, se nós pudéssemos comparar a diferença entre ondas de rádio e raios X, por exemplo, ou o espectro visível, né, que consiste nas cores desde o vermelho até o violeta, ok? Passando aí por alaranjado, amarelo, verde, azul e anil, ok? Nós poderíamos perceber que as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, que é o calor, elas são ondas eletromagnéticas que oscilam pouco. Tá? Nós vamos estudar ondas ainda, depois que terminarmos a ótica, mas basicamente é isso. Tá? É o quanto a onda oscila. Já os raios X e os raios gama são ondas que oscilam mais. Tá? Então, nós vamos dizer que tem uma frequência pequena aqui e aqui tem uma frequência grande. Mas não precisa se preocupar com isso, que vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai estudar ainda. Origem da luz. A luz, ela vem de um corpo. Esse corpo ele pode ser uma fonte primária ou pode ser uma fonte secundária de luz. Corpos que têm luz própria são corpos luminosos. São exemplos de fontes primárias. O sol, uma vela acesa, uma lâmpada acesa. Mas nós poderíamos ter também fontes secundárias de luz. São corpos que apenas refletem a luz que incide neles. Chamamos de corpos iluminados. Por exemplo, a lâmpada apagada, a lua ou a vela apagada. Então perceba, nós podemos ter um corpo que em uma situação é uma fonte primária e em outra é uma fonte secundária. Ok? Então cuidado, vela acesa e vela apagada são coisas diferentes. Lâmpada acesa, lâmpada apagada são coisas diferentes. Ok? Fontes primárias, incandescentes, são fontes que emitem luz devido à sua alta temperatura. Por exemplo, o sol, ou a chama de uma vela, ou o ferro muito quente. Ele começa a brilhar, começa a emitir luz alaranjada aqui, devido à sua alta temperatura. São fontes primárias de luz. Mas nós podemos ter também fontes primárias luminescentes, ou seja, elas emitem luz em baixas temperaturas. E aí então nós vamos classificar as fontes luminescentes em fluorescentes, que é um efeito elétrico. Por exemplo, essas lâmpadas que nós utilizávamos aí antes de... ainda utilizamos, mas agora tem a lâmpada LED, né? Então, essas lâmpadas aqui são lâmpadas fluorescentes, porque
ao passar uma corrente elétrica por um gás que está confinado aqui nesse recipiente, ele emite luz. Nós temos também as fontes fosforescentes, que vão emitir luz devido a um efeito químico, ok? Por exemplo, aquelas pulseirinhas que a gente usa em formaturas e festas, ok? Ela emite luz devido a um efeito químico. Perceba a diferença. Essa aqui, você excita os átomos que fazem parte ali daquele material e ele vai emitir luz por um longo tempo, mesmo se você deixar a pulseirinha parada. Já nessa situação aqui, o efeito só acontece enquanto houver o estímulo, ok? Então, enquanto estiver passando corrente elétrica aqui, a lâmpada estará acesa. Cessou a corrente elétrica, a lâmpada apaga. Propagação da luz. Nós vamos utilizar o conceito de raio de luz, que é uma seta ou um segmento de reta orientado, ok? Então, nós vamos estudar situações em que a luz se propaga em linha reta, por isso, dificilmente nós vamos estudar um raio de luz curvo, tá? Pode ser que nós estudemos em um caso, mas na maioria deles nós vamos utilizar linha reta e nós vamos ver o porquê disso daqui a pouquinho. Se nós tivermos vários raios de luz, nós teremos um feixe de luz ou um pincel de luz. Esse pincel pode ser cônico, divergente quando os raios que partem de um ponto se espalham, ou pode ser um pincel cônico convergente quando raios que vêm de longe se juntam em um ponto do espaço, e um pincel cilíndrico que é composto por raios paralelos, ou seja, esses raios eles não se cruzam. Fenômenos da propagação da luz. Reflexão. Ocorre quando a luz incide numa superfície refletora e volta a se propagar no mesmo meio de propagação do raio incidente. Refração da luz. Ocorre quando a luz incide numa superfície que separa dois meios e atravessa para um segundo meio. E a absorção ocorre quando a luz que incide numa superfície é absorvida por ela. Transparência dos objetos e das substâncias. Corpos transparentes permitem a passagem da luz de maneira regular. Veja só, os raios estavam paralelos antes de atravessar o meio. Após atravessar o meio transparente, eles continuam paralelos. Ou seja, a gente consegue enxergar através do meio transparente com nitidez. Mas existem também os meios translúcidos. Eles permitem a passagem da luz de maneira irregular. Veja, os raios que eram paralelos passam pelo meio translúcido e perdem o paralelismo. Por exemplo, essa parte aqui dessa porta, ó, desse vidro, né? Foi colocado um adesivo translúcido aqui. A gente consegue enxergar o que está lá atrás, ó, mas sem definição. A luz atravessa, porém perde a definição. E os meios opacos são meios que não permitem a passagem da luz. A luz é absorvida ou refletida pelo meio opaco, por exemplo, uma parede de tijolos. A cor de um corpo. A cor de um corpo se deve, fisicamente, à cor da luz que ele é capaz de refletir
devido à sua pigmentação. Então lembra disso. Se você está vendo aqui, ó, azul, ou sei lá, verde, né? Vão ter pessoas que vão falar que isso aqui é verde, vão ter pessoas que vão falar que isso aqui é azul. É porque a luz que emana, a luz que sai dessa parte da tela e chega nos seus olhos é azul, ok? Ou verde, para você não ficar chateado. A luz proveniente do Sol, que nós vamos chamar de luz branca, é uma luz policromática, ou seja, ela é formada por ondas de várias frequências, como por exemplo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores do arco-íris. Sendo assim, quando luz branca incide num objeto, veremos o objeto com sua cor natural. Se luz monocromática, ou seja, uma cor só, incide em um corpo com pigmentação diferente, ele vai absorver a luz e não reflete nada. Então nós veremos o corpo na cor preta, ok? Bom, mas como assim? Vamos resumir isso tudo aqui. Veja só, temos aqui um objeto azul e luz branca, que é composto por cores do arco-íris, ok? Incidindo nesse objeto azul. O que acontece? O objeto azul ele reflete o azul e absorve vermelho, laranjado, amarelo, verde, anil e violeta. Ok? Beleza? Agora, outros exemplos. Se eu incido luz vermelha num corpo vermelho, o corpo vermelho ele consegue refletir a luz vermelha. Tem luz vermelha para ele refletir? Tem. Então, nós vamos enxergá-lo vermelho. Próximo exemplo. Incido luz branca num corpo amarelo. O corpo amarelo ele consegue refletir a luz amarela. Na luz branca, tem luz amarela? Tem. Então ele vai absorver todas as cores e vai refletir apenas a amarela. Vamos então enxergar esse corpo amarelo. De novo, corpo verde. Incido luz branca. Ele reflete a verde e absorve as outras. Corpo preto. Incido luz de qualquer cor. Ele absorve tudo e a gente enxerga o corpo preto. Por isso, a gente se sente meio desconfortável em utilizarmos roupas pretas num dia de muito sol. Por quê? A roupa preta vai absorver a energia proveniente do sol e com isso nós vamos sentir um pouco de desconforto porque a roupa ela vai ficar muito quente. O corpo branco, iluminado com luz branca, ele reflete todas as cores, então nós vamos enxergá-lo branco. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se o corpo for branco e nós iluminarmos ele com luz colorida, por exemplo, luz verde, o branco ele é capaz de refletir todas as cores, mas só tem a luz verde para ele refletir. Então ele reflete o verde. Nós vamos enxergá-lo então verde, tá? Então, corpo branco iluminado com luz verde, enxergo verde. Corpo branco iluminado com luz amarela, enxergo amarelo, ok? E por fim, o corpo azul iluminado com uma luz monocromática, com uma cor diferente da dele, luz verde, por exemplo, ele não reflete a verde, ele só é capaz de refletir azul. Portanto, nós vamos enxergar o corpo na cor preta, ok? Então é isso que você precisa lembrar, tá? Princípios da ótica geométrica. Princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.
É a explicação para a formação de sombras, penumbra, eclipses. Princípio da independência dos raios luminosos. Quando raios de luz se cruzam, nada acontece. Cada um continua se propagando na sua direção original. Ok? Então veja aqui, ó, eu consigo usar um foco de luz para iluminar um corpo nessa posição e outro foco de luz para iluminar outro corpo nessa posição, mesmo que a luz tenha que se cruzar, eu consigo essa iluminação correta, porque quando os raios de luz se cruzam, cada um continua se propagando na sua direção original. O último princípio da ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Se a luz vai de um ponto A para um ponto B por um caminho, ela pode ir de B para A pelo mesmo caminho. Veja só, essa pessoa aqui enxerga essa aqui, porque o raio de luz que sai da pessoa, né, vem do sol, bate na pessoa, é refletido, bate lá no espelho, é refletido, entra no olho dessa outra pessoa. Essa primeira pessoa também enxerga a segunda. Por quê? Porque o raio de luz proveniente do sol bate nessa segunda pessoa, é refletido no espelho e entra no olho lá da pessoa lá em cima. Ok? Então, ambos se enxergam. Isso acontece quando a gente está num carro, por exemplo. Você olhando no retrovisor enxerga o olho do motorista. E uma pergunta que a gente já deve ter feito é: será que o motorista está me enxergando? Se você enxerga o olho do motorista, o motorista vai enxergar também o seu olho. Ok? Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Bom estudo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.